Daí, turma, tudo tranquilo aí com vocês? Olha só, nessa sexta-feira, no dia 19/6, nós vamos ter uma atividade que vocês vão acompanhar através do Meet, tá? Sexta-feira, 19 horas, o link já foi informado ali no aula. E do que vai tratar isso aí, galera? Nós vamos falar a respeito da história de Torres do litoral norte, da época dos índios, da formação dos núcleos urbanos. É uma palestra que vai falar de 4.000 anos atrás, até o ano de 1850, e também da questão da influência cultural nas regras de conduta que a gente vivencia até a data de hoje, como é que isso foi modificando com o tempo, aquela questão que a gente falava, né, que de tribos o pessoal passou a cultivar, foi formando cidades, estados, de que forma isso estabeleceu a forma como a gente deve se portar em sociedade, como as coisas foram regulamentadas. Então é uma história muito interessante e um cara que vai conversar com a gente é um historiador, um cara que tem autoconhecimento sobre isso, especialmente sobre a história de Torres. Eu vou dar uma lidinha aqui na apresentação deles para ver como é legal aqui, vai ser muito interessante essa aula. Ela vai valer um ponto, tá, galera? Que vocês vão fazer então um relatório a respeito de como essa influência cultural influencia nas regras de conduta que a gente tem em sociedade, ou seja, de que forma até hoje essa cultura influencia na forma como a gente deve agir. O nome dele é Nelson Adams Filho, ele é natural de Porto Alegre, é veranista de Torres e depois foi morador de Torres no total de 63 anos. Ele é jornalista profissional, é diplomado pela faculdade, pelos meios de comunicação da FAMECOS, da PUC. Atuou por 43 anos em rádio, jornal, TV, agências de propaganda, assessorias de comunicação. Ele atuou por 43 anos em rádio, jornal, TV. Enfim, é um cara bem acostumado com a comunicação, que tem uma fala muito boa e que, portanto, vai ser muito interessante a fala dele. E também, claro, transmitindo os conhecimentos dele. Ele trabalhou nas empresas como o Globo, Folha de São Paulo, Caldas Júnior. Em Torres ele criou 3 jornais, o Jornal de Torres, a Gazeta e o Diário Gazeta. E, além de revistas, guias de turismo, assessorias de comunicação, ele é historiador e tem 9 livros publicados sobre a pesquisa da história da região sul do Brasil. E atualmente ele é bacharelando em História na Uninter. E ele é atual presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Torres. É o coordenador do Centro de Estudos Históricos de Torres e Região e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e Academia dos Escritores do Litoral Norte. Então, é um cara extremamente qualificado e que vale a pena, sim, a gente conversar com ele. Então, se vocês tiverem questionamentos a fazer a respeito da história de Torres, do Litoral Norte, enfim, desse tema, vocês já deixam separados ali, porque ele vai ter uma fala aí de aproximadamente 60 minutos, depois vai abrir os questionamentos, tá ok? Então, eu aguardo vocês nesta sexta-feira. Procure entrar um pouquinho antes ali para a gente deixar já tudo organizado, tá ok? Grande abraço, até sexta, se cuidem.